Eu que voltaria para o terceiro tempo do Golaço com uma convidada especial, a Gabriela Cover está com a gente aqui, Gabriela Cover do Seja Líder está com a gente. Gabriela, que prazer tê-la com a gente aqui no nosso Golaço, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada, boa noite ouvintes, obrigada pelo convite e ainda mais por esse tema. Pois é, um tema que está na moda e está em alta, exatamente, exato. Em função dos Jogos Olímpicos, exato. E em função da maior ginasta aí, né, da atualidade, talvez a maior de todos os tempos, sim. A Simone Biles, né, que acabou desistindo, né, de algumas disputas por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em função do quê? Estressada mentalmente, a pressão é muito grande. Que diagnóstico dá para fazer? Eu acredito que as pessoas começaram a olhar para as emoções de uma maneira diferente. Até porque a gente olha muito a nossa performance, o nosso resultado, o nosso dia a dia. Cada vez mais o tempo, a gente tem uma sensação de que ele passa mais rápido. A gente se cobra muito por dar conta de tudo. E agora a gente está entendendo que a nossa mente ela é protagonista, né? A nossa mente ela vai dizer se a gente vai conseguir dar conta ou não. E acredito que esse ato de coragem até que ela teve, porque considero muito corajosa dela ter tomado essa decisão, inspirou e motivou as pessoas a terem esse olhar. Como eu me sinto? Será que a maneira como eu estou me sentindo, como eu vejo, sei lá, a minha carreira, a minha vida, o que eu estou realizando, faz sentido para mim nesse momento? E acredito que despertou um pouco esse olhar. Eu imagino que tenha sido uma decisão dificílima, né? Em função de toda a expectativa gerada, né? Na participação dela nas provas que ela acabou desistindo, né? Uhum. Então ela deve ter chegado ali num momento muito difícil, no limite do limite, né? Sim. E eu acompanhei aí nos últimos dias, principalmente, tenho tentado acompanhar o máximo possível aí dos atletas, os variados esportes, mas eu acompanhei muito as entrevistas, principalmente aí da Simone, da Rebeca, da Raíssa. E o que eu observo? Principalmente na Rebeca e na Raíssa, que elas conquistaram medalhas importantes, que elas estão vencendo. A importância de curtir o processo, daquilo ser bom, ser prazeroso. Porque eu sinto que quanto mais as pessoas crescem, seja na sua carreira ou na sua vida, quanto mais elas ganham aquilo que elas almejam, quanto mais elas chegam nos pontos que elas gostariam de chegar, vem uma pressão muito grande, mas não só uma pressão externa, uma pressão delas mesmas. A sempre acertar, a sempre ser melhor e principalmente a corresponder às expectativas de quem está ali do outro lado. E quando eu vi esse depoimento da Raíssa e da Rebeca falando que é um processo, que não é só o seu corpo, que não é só a sua técnica, que não é só a sua entrega ali no momento, mas principalmente um trabalho com você mesmo, com a sua mente, e aproveitar aquilo, ser bom, isso faz toda a diferença. E eu vejo principalmente aí no meu trabalho, que ele é empresarial hoje. Eu desenvolvo líderes nas empresas. E eu até desenvolvi um módulo de treinamento que ele se chama Pense como um Atleta. E eu trabalho a produtividade de times a partir dos líderes. E por que eu uso o atleta? Eu sempre falo para os líderes que quem mais nos ensina sobre alta performance são os atletas. É disciplina, é fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando não está afim, é melhorar 1% todos os dias, é ter constância, é ter regras, é seguir as regras, enfim. E isso tudo eu procuro trazer para o mundo corporativo. E quando eu tive essa experiência, essa oportunidade de treinar o time feminino da Chapecoense, que grande insight eu tive disso. Times são times. Independente se ele é um time de esporte ou se ele é um time empresarial. As pessoas que estão ali, elas têm que estar conectadas por um propósito, tem que estar bom para elas têm que estar na posição certa, saber identificar isso, colocar as pessoas nas posições certas, isso é muito importante, porque tem muita gente que não é porque ela é ruim, ela não está na posição certa. E isso é importante a gente identificar, seja no esporte ou seja na empresa. Outra coisa que eu acredito que é muito relevante, ter líderes que saibam equilibrar o lado humano, que entendem que as pessoas que estão ali não são números, elas são emoções, principalmente, e que sabem equilibrar também com o cobrar, colocar essas regras, definir essas regras. Eu sempre falo que líderes precisam estabelecer regras com os seus times. E o mais importante, inteligência emocional.
Hoje eu tenho um módulo que ele se chama Tantas Emoções e eu sinto que isso é um presente que a gente se dá para a vida. Por quê? A maioria das pessoas não tem a consciência dos seus sentimentos. Quando uma pessoa não está bem, quando ela está muito sob pressão, quando ela não está conseguindo entregar o seu melhor, eu sinto que na maioria das vezes ela não tem consciência daquilo. Ela não entende que ela está naquilo. Ela sabe que algumas coisas não estão do jeito que ela gostaria, mas ela não entende que ela, muitas vezes, precisa trabalhar a mente, as suas emoções, de uma maneira diferente. E eu estou sentindo isso exatamente agora com as Olimpíadas, o quanto a nossa mente tem poder no nosso resultado. E Gabriela, a gente vê um contraponto, né? Você falou, nós comentamos aqui da Simone Biles, por exemplo, uma atleta tão conceituada, principal ginasta, e por outro lado a gente vê, por exemplo, no skate, a Fadinha, que conquistou medalha com 13 anos. Ontem eu estava assistindo skate também, uma britânica também de 13 anos. Qual que é o trabalho que pode ser feito para no futuro elas também não sentirem tanta pressão psicológica? Olha, eu posso até fazer um comparativo com essa geração que está chegando agora, que é a geração Z. Legal. Ela é uma geração que assume mais riscos. Ela não tem medo de falhar. Ela é mais ousada. Em contrapartida, ela também é mais imediatista. Ela quer as coisas rápido. E, principalmente, ela quer aproveitar o trajeto, né? Ela não quer estar ali por uma obrigação, ela não quer seguir algo que os pais muitas vezes gostariam que elas seguissem. E é uma geração também que vem muito rotulada, por ser uma geração incompreendida e difícil de liderar, né? E ao mesmo tempo ela é uma geração maravilhosa. O que eu sinto lá nas empresas é que a gente pode fazer um comparativo aí com o esporte também, até esses exemplos que você citou. Muitos líderes não estão preparados para receber essa geração, para liderar. E no caso dessas atletas aí super jovens, eu sinto que elas ainda estão naquela fase de aproveitar o processo. Elas ainda não se deram conta, talvez agora, imagina você subir aí de não sei quantos seguidores, virar milhões de seguidores. Talvez agora elas comecem a sentir um pouquinho essa pressão, essa carga. E aí a importância de ter um trabalho psicológico aí acompanhando. Porque em um momento ou outro, agora é muito bom, elas estão ganhando, elas estão vencendo. E quando perder? Como vai ser a cobrança delas em relação a isso? Aí também tem um leve contraponto, porque a Simone Biles, ela tem 23 anos só. Sim. Ela é bem novinha e ela já começou ganhando e sendo campeã desde 2013. Que ela vinha conquistando ouros. Em qualquer competição que ela ia, ela já era ouro, entendeu? Então ela também começou muito nova. Talvez não ali com a idade da Fadinha, que é 13 anos, mas com 15, 16 ela já estava ganhando ouro em outras competições. Talvez seja um momento mais tardio que veio essa pressão excessiva em cima dela, talvez. Que ela aproveitou bastante na adolescência, levou super de boa. Aí agora que talvez ela esteja se dando mais conta de quem ela é, que ela também... Algumas outras atletas citaram que é difícil também pegar as mudanças que acontece no corpo humano, no corpo feminino, principalmente com essa idade. Tu acha que talvez tenha algum peso em cima disso? É difícil saber porque eu não estou com ela para ouvir a versão dela, né? Aqui eu vou dar algumas hipóteses. Mas eu acredito que o momento que a gente está vivendo, principalmente das redes sociais, tudo é muito grande. Se você ganha, é muito grande, e se você perde, é muito grande, né? A visibilidade aumenta muito. E eu acredito também numa coisa chamada autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a entender e principalmente o que você sente, você começa também a se colocar em primeiro lugar e avaliar se aquilo para você está sendo bom. Tem significado e tem sentido. Pode ser que foi isso que aconteceu e também ela contou aí nas entrevistas, ela passou muito tempo sem treinar, aí de repente vem Olimpíadas, de repente cai ali uma expectativa muito grande sobre ela. E nesse momento ela não soube como lidar com isso, né? E ela agiu de acordo com o que ela estava sentindo. Eu não estou me sentindo segura. Então, antes de falhar, eu prefiro nem ir. Talvez foi esse o pensamento dela. E por um lado, eu também não considero tão negativo isso, porque eu sinto que acontece quase que uma dança das cadeiras. Quando você é sempre o preferido, quando você é sempre o favorito,
de alguma maneira também, para os outros atletas, eles também sentem que aquela medalha vai estar sempre na mão daquela pessoa. Quando ela dá um passo atrás, ela abre oportunidades para a gente descobrir novos talentos e outras pessoas também assumirem aquele pódio. E aí isso acaba aqui equilibrando. Foi uma decisão difícil, sim, a imagem dela, sim, ela deve estar, ao mesmo tempo, assim, pensando muito nessa decisão, mas eu acredito que, no fundo, ela está mais tranquila em ter decidido isso. Gabriela, seja bem-vinda mais uma vez aqui, né? Obrigada. Eu li sobre a Naomi Osaka, a japonesa, que ela havia desistido do Roland Garros por causa das questões mentais, porque ela havia brigado com um repórter em uma entrevista coletiva. Ela não queria mais dar entrevista coletiva. Ela foi porta-bandeira japonesa e a mulher que acendeu a pira olímpica. Ela perdeu na primeira rodada. Ela é a principal tenista do mundo. A gente viu a Simone Biles, a gente viu também outros competidores aí com problemas mentais, a gente tem visto isso muito e a gente tem que trazer para o nosso campinho aqui, a gente vê a Chapecoense com problemas emocionais também. E eu li também que muitos profissionais da tua área têm falado sobre a importância da psicologia, do treinamento psicológico, do treinamento mental no esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam que, deixa assim, é esportista, ganha bem, tem todos os holofotes, pode fazer o que quiser, é fácil. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram, mas as pessoas não sabem o peso que o esportista tem e o que ele se coloca de pressão em relação a ser um espelho para alguém. Então, talvez deixar de lado esse lance de que, não precisa psicólogo. Eu queria que você desse mais ou menos a sua visão sobre isso, que muitos profissionais têm falado sobre isso nesses Jogos Olímpicos. Se você olhar os consultórios psicológicos hoje, se você tentar agendar uma consulta, provavelmente você vai entrar numa lista de espera. Né? Sim, alguém está fazendo sinal aqui na minha frente que Adriane. Sim. Provavelmente você vai entrar numa lista de espera. Eu sou formada há alguns anos, tá? E na época que eu me formei, a parte da psicoterapia ainda era vista como algo que era só para quando você precisasse mesmo, né? Tinha que ter algum transtorno ali, alguma coisa bem significativa. E hoje eu já estou vendo, principalmente em quem vem para as minhas imersões, né, de treinamento, principalmente de inteligência emocional, é uma média sempre de 20 pessoas. E de cada 20 pessoas, 15 delas fazem terapia. Aumentou muito a busca por olhar para as nossas emoções. Até porque a gente começou a sentir o peso que isso tem, né? O quanto nos sabota, o quanto nos limita de alguns resultados. Quando você dá esses exemplos, assim, muitas vezes por uma situação que aconteceu, um evento que aconteceu e aquilo me desestabiliza. Isso é inteligência emocional. É o filtro que muitas vezes a gente não consegue ter para diferenciar o que é meu e o que é do outro, principalmente. Isso eu trabalho muito em inteligência emocional. E hoje eu coloco a emoção como uma prioridade, ela deveria ser tão importante quanto você comer, beber, se vestir, ir para a escola, enfim, a terapia, essa parte do psicológico, ela deveria ser tão essencial quanto. Deveria estar ali nos seus investimentos, porque com certeza vai fazer muita diferença. Outra coisa, eu acredito que por muito tempo a gente olhou só a parte técnica. Seja qualquer carreira, seja do esporte ou seja na vida profissional, a gente sempre olhava a parte técnica. E hoje a gente está conseguindo entender que a parte mental é o que te faz ganhar um jogo, é o que te faz chegar mais longe. O meu mundo hoje ele é empresarial, eu não atendo em consultório. Então é claro que as minhas vivências são lá. E com a pandemia, o quanto aumentou casos de ansiedade, de depressão. E sabe qual que eu acho que é o grande desafio do ser humano hoje? É não conseguir viver o hoje da melhor maneira. A gente está sempre resgatando o passado, que aí são tendências à depressão, ou a gente está sempre olhando para o futuro, preocupado com o amanhã, que é a ansiedade. Eu não tenho controle no futuro, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E o meu passado já passou.
isso eu sempre falo para todo mundo, a importância da gente viver o hoje da melhor maneira. A gente estava conversando ali nos bastidores sobre o César Cielo. Sim, né? Essa história é legal. Da natação. E eu vi que ele deu uma reportagem nesses últimos dias que ele falou que ele tem um gatilho com ele mesmo. Sempre que ele ia para a competição e ele chegava ali na borda da piscina, começavam a vir pensamentos negativos. Que ele não ia dar conta, que ele treinou muitos anos e que ali naquele momento ele não ia conseguir. Ele começava a olhar os adversários, quem poderia ser melhor do que ele, etc. E aquilo sabotava ele. Aí ele começa a dar aqueles socos, ele se dá socos assim, se você vê sempre antes da competição, ele começa a dar socos assim no braço, no ombro. E ele falou que é uma maneira dele tirar a mente dele do jogo e trazer pra dor ali do soco e tirar esses pensamentos negativos. Ele fala muito disso. Eu treinei muito. É só entrar na piscina e nadar. Isso é um mecanismo dele, é um gatilho dele. E nós temos que ter os nossos no dia a dia. Só que é importante, primeiro, você ter autopercepção, autoconsciência, quando você não está no seu melhor estado emocional. E a maioria das pessoas não consegue ter isso. E quais são os sinais que o corpo, que a cabeça dá de que a gente está chegando nesse momento assim? Olha, talvez eu possa dizer que alguns que a maioria aí vai compartilhar. Mente acelerada. A gente não consegue relaxar. Você não consegue dormir direito, porque quando você dorme, você está pensando nos teus compromissos, no que você tem que pagar, no seu trabalho, o que você tem que resolver. Outra, a gente precisa se conhecer também no sentido de o seu corpo vai falar. Eu sempre falo que as nossas emoções, quando a gente não fala elas, quando a gente não se permite sentir, principalmente, o nosso corpo vai sinalizar de alguma maneira. É dor de cabeça, é fadiga, é cansaço, é exaustão mental. Enfim, a gente tem muitos sinais, só que na maioria das vezes a gente normaliza e não vê. E outra dica muito importante que eu sempre falo sobre as nossas emoções. Permita-se sentir para saber lidar. Como que a gente lida com a frustração? Se frustrando? Como que a gente lida com a raiva? Sentindo raiva. E eu acredito que a gente é muito educado a não sentir sentimentos ruins. A gente tem que sentir, tu tem que chorar, tu pode sofrer, tu pode sentir que você é um fracassado de vez em quando. Até porque é aquele sentimento que vai fazer com que você... Pronto, eu não estou me sentindo bem nesse momento. Respeite, sinta, viva isso e resolva. Resolva. Não fique camuflando, né? E como que um líder pode fazer bem para um grupo? De atletas, empresarial, tanto líder positivo quanto negativo, né, no caso? Inteligência emocional. Eu vejo na tomada de decisão do líder, quando ele tem ou não inteligência emocional. E apesar do time não ter muita noção disso, muitas vezes, o time sabe identificar quando o líder tem ou quando não tem. E é muito, eu falo assim, é muito na maneira como ele toma decisões. É ali que está a inteligência emocional dele. Por quê? Ele tem que saber quanto tempo é o ideal para pensar, para respirar, para... Muitas vezes eu falo que o líder, ele por dentro, ele pode estar morrendo. Ele está com vontade de desistir, ele está com vontade de pôr fogo em tudo, que eu costumo dizer, né? De pegar a mala dele e se sumir. Só que a equipe não pode sentir isso. Porque quando a equipe sente isso, eu falo até de algo chamado energia. Quando a energia não tá legal, quando as pessoas não estão ali sentindo que vai dar medalha, sentindo que vai dar gol, parece que atrai e um acaba pegando aquilo do outro. E o líder tem que ser uma pessoa que identifica isso e resolve isso. A gente estava conversando ali, eu vou puxar para a Chape, né, que a gente teve um episódio aí do goleiro João Paulo que no jogo contra o Juventude acabou saindo do campo chorando, né, copiosamente inclusive, né, ele chorava muito. E a gente falava sobre a Chapecoense ali, você esteve lá com as meninas e tudo mais. Como é que você vê esse momento da Chapecoense? Porque parece ser uma corrente energética aí que não sai dali, né, que afeta todo mundo. Começou com problemas externos, mas que afetam, obviamente, um grupo. E a gente vê, né, na questão do equilíbrio de líder, a gente teve vários momentos aí em que a gente viu, por exemplo, o líder da Chapecoense, que é o Anselmo Ramon, o capitão do time, sair dando tapa em copo d'água, batendo pênalti de cavadinha em momento que não podia. E você trouxe isso, né? O espelho...
é uma pessoa que não está dando as melhores as melhores condições e as melhores mostras para os seus liderados. Como é que você vê esse momento aí? Olha, é uma sequência de fatores. Imagina um time que ele sempre perde. Ele sempre perde. Ele sempre perde. Qual que é a mentalidade desses jogadores quando eles entrarem num próximo jogo? Eu preciso ganhar. Tem que ter a vitória. Então, essa pressão, ela já sobrecarrega um pouco o time, porque ele já entra sabendo que ele não pode perder. E é só nós se colocar no lugar, né? A tal da empatia. Se você vai para alguma coisa que você sabe que é vida ou morte, você vai com uma pressão muito grande. E aí eu acredito que a gente perde um pouco disso de aproveitar. Aquilo não está sendo bom para mim. Aquilo está sendo ruim, está sendo difícil. E a gente tem que lembrar que são seres humanos ali, né? São emoções, são pessoas, elas têm sentimentos. E eu imagino também o quanto é o desafio de cada técnico que assume a Chapecoense, porque ele assume um desafio de elevar o emocional do time também. E aí, será que ele é uma referência também no emocional? Será que ele tem capacidade? Será que ele consegue fazer com que as pessoas que ali, né, aquele time que agora no momento está com a autoestima muito baixa, que é uma energia também que está rolando ali de que a gente não ganha, tem uma pressão externa, tem o fã, tem a gente ali do outro lado querendo que a Chape vença. E aí, será que esse líder, ele tem todo esse preparo para levantar o time, não na técnica, porque a técnica o time sabe, mas na mente. Ele tem que estar muito preparado, porque ele vai pegar toda essa pressão e ele vai ter que tirar o melhor dessa pressão. É aquela mentalidade do antifrágil que eu costumo dizer, que é o contrário do resiliente. Resiliente volta ao seu estado original depois de um momento adverso. O antifrágil, ele se beneficia do caos. Ele olha uma fase ruim, um momento difícil como uma oportunidade. Só que, se a Chape continuar fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, da mesma forma, a gente vai chegar sempre no mesmo resultado. E nesse momento é mente. Eu vejo que a Chape é mente. E aí, com uma liderança que tem altos e baixos, por exemplo, na Chape, a nossa base, a galera que veio da base, os jogadores que vieram da base, por exemplo, o João Paulo, que saiu chorando, o Mancha, que não tá mais no profissional, eles têm que ter uma própria mente de líder, querer liderar aquele time que tem os jogadores mais velhos, que deveriam ser eles que tomem a frente, e esses mais jovens, essa galerinha da base que tem que ser o líder do grupo, ou pelo menos o líder dele mesmo. Olha, líder de si mesmo é o que a gente gostaria de ser na nossa vida, mas a gente tem que olhar muito o contexto dessas pessoas. A gente não pode exigir maturidade de uma pessoa de 20 anos, 22 anos, que é o caso de um dos jogadores aí, né? Que saiu chorando, inclusive. Isso. Gente, ele tem 22 anos, é 22, né? Acho que menos do que isso. 21. Menos, 21. Tá, ele tem 20 ou 21 anos. É. Gente, vamos nos olhar quando a gente tinha 21 anos? Então, será que a gente não está cobrando demais dele? Será que alguém está ouvindo o lado dele? Será que alguém está entendendo que é a fase dele? A gente não pode com 30 exigir maturidade de 20. A gente não pode com 50 exigir experiência para alguém de 30. Eu acredito que é um pouco disso que a gente tem que começar a olhar. E cada vez mais jovens estão vindo. Eu posso citar talvez a minha vivência, que foi com a Chapecoense feminino ali, que são com as meninas. A maioria delas 20 anos também. É claro que elas vão ter uma imaturidade ainda em muitas coisas, porque são 20 anos de vida. E aí uma das coisas que eu via muito na Nívia, tá? Que é a técnica ali da Chapecoense, e que eu sentia isso da equipe com ela. Ela tem uma liderança humanizada. E aí eu acredito que ali ela ganha o jogo das meninas. Sabe por quê? O teu time, ele tem que jogar por você. Quando tem um líder à frente. Ele tem que te admirar. Ele tem que ficar tão triste quanto você quando você perde, mas ele tem que ter aquela sensação do líder também. Aí o jogo vira. Eu acredito que aí você engaja o teu time, que é você ter essa liderança humana, que você não olha o jogador ali no campo só como o gol. É uma pessoa que está ali, e nos bastidores você precisa fazer um trabalho com essas pessoas, porque cada uma vai ter um ponto forte que você tem que usar a teu favor, e cada uma vai ter um ponto a desenvolver. E na maioria das vezes o ponto a desenvolver é emocional.
Conta um pouquinho, já que você entrou no assunto do futebol feminino, como é que foi a experiência ali com as meninas e que trabalho você desenvolveu com elas? Nós fizemos 3 encontros, eu trabalhei com elas o inteligência emocional, produtividade e liderança. A princípio eu estava muito receosa, porque é um time jovem, e para conectar um time jovem você tem que ter uma linguagem ali um pouco mais específica. E é um time que ganhou meu coração, eu falo isso, porque as meninas, assim, eu sinto que cada uma tem a sua história, cada uma tem seu repertório de vida, mas o quanto eu senti elas engajadas com a Nívia, porque o meu trabalho é desenvolver líderes, né? E o quanto a Nívia também tem um perfil diferenciado. Eu acompanhei alguns jogos e era aquele estilo de grito, vamos lá, vamos fazer acontecer, e cobra e exige, tira o máximo. E uma das coisas que eu ouvi das meninas, assim, a Nívia é aquela que entra no campo jogar. Ela tá ali do lado, mas ela tá no jogo. E eu acredito que é isso que faz a diferença num time. É quando você sente que o teu líder, ele tá ali com você, né? E esse foi um dos grandes insights. Outro insight que ficou muito marcante para mim, a importância da gente poder cobrar a performance do time sem pessoalizar, sem se ofender. Eu vou chegar aqui, você não tá indo bem, você precisa melhorar nesse aspecto, nesse daqui você não tá legal. E o time ter essa maturidade de entender e filtrar. Isso é pro meu bem, isso é pro bem do time, e isso eu tô fazendo errado. Isso muda o jogo também. É você ter esse papo reto entre técnico e time, e o time ser um bom observador de pessoas. Porque é comportamento. Pode continuar. E as crenças, claro, que a gente traz. Até tinha uma das jogadoras que ela mencionou que teve um jogo que ela achava que ela não poderia fazer um gol de cabeça, por exemplo. Porque ela sabia que ela era boa de outra maneira. E naquele jogo, de uma forma, falou, arriscou, fez. Então, eu acho que esse arriscar também faz parte. E elas falaram que todo momento elas olhavam para a técnica, assim, pedindo uma autorização. Eu posso arriscar? Uma aprovação. Então eu acho que tem que ter um pouquinho, assim, da autonomia para o time, que às vezes eles têm uma intuição, eles têm um sentimento, e assim, ele vai ter que ir lá e dar o show dele. E assumir a falha. Gabriela, nesse caso aí, você está falando de meninas com 20 anos com Sim. uma técnica, né, que é o espelho delas. Sim. Em um time de futebol profissional, né, masculino ou feminino, você tem vários nichos de liderança. Você Sim. tem o treinador, mas nem sempre ele vai ser o único líder, porque você tem o líder dentro de campo, o líder do vestiário, o líder que fala com diretoria. Eu queria saber de você qual a importância desse líder em razão dos jovens. Como esses jovens, jogadores jovens, lidam com os líderes e como esses jogadores jovens lidam com as derrotas. Porque hoje a Chapecoense tem, e outros clubes no Brasil, afora, não só de futebol, em outros esportes, muitos jovens ascendendo. E esses jovens às vezes não conseguem lidar com aquilo que está acontecendo, com o peso nas costas, com a responsabilidade de ter que mudar o negócio, tem que mudar o jogo. Por exemplo, o jogador entra num jogo e ele precisa mudar, mas ele é muito jovem. Qual é a visão que ele tem que ter do líder? Seja ele técnico, seja ele mental, seja ele por idade. Queria que você falasse pra gente isso, porque isso é muito importante, porque a gente vê isso em todo lugar. Jogadores ou pessoas profissionais jovens ascendendo no mercado de trabalho ou também no esporte, mas tendo uma pressão muito grande sobre eles. Sabe o que eu acho que falta? Isso eu acompanho mais, claro, no meu dia a dia. Mas eu acredito que no esporte também. Bons feedbacks. Eu acredito que a gente deve sinalizar onde as pessoas estão acertando e onde elas estão falhando, porque o jovem ainda não tem essa autopercepção, essa autoconsciência. E se a gente for falar dessa geração que está chegando agora, que é uma geração imediatista, eu falo, eles gostam muito do feedback, da escuta, só que eles ainda não lidam bem com críticas. Isso eu vejo, principalmente por lidar com essa geração. Então eu vejo que o trabalho de um técnico, o trabalho de um treinador, ele tem que ir um pouco além, né, nesse momento que a gente está vivendo. Momento que eu digo assim, mundial. Né? A gente tem que realmente assumir esse protagonismo da liderança e entender que o meu time que está ali na frente tem emoções e que são humanos e que eu
tenho que estar muito preparado, principalmente com as minhas emoções, para saber lidar com tudo isso. Porque se tem alguém no time que não acerta, também é um reflexo e também é uma responsabilidade daquele líder. Ele tem que fazer as pessoas acertar. Quando você fala de um jovem que talvez não aceita tão bem a derrota, o fracasso, eu falo assim, é a vida. É a vida, a gente só vai aprender sofrendo, exatamente. E talvez a gente até esteja aí numa fase em que a gente blinda um pouco isso, né? A gente não quer que eles passem por isso. Eu acredito que tem que passar, mas tem que ter um apoio. Tem que ter alguém ali dizendo, isso é a vida, isso é normal, a gente vai falhar. Há anos atrás a gente não tinha rede social para mostrar. E hoje na rede social a gente só mostra a conquista. A gente não mostra a falha, os bastidores. Isso também faz com que a gente tenha uma percepção um pouco embaçada das coisas. Legal. Gabriela, infelizmente o nosso tempo passa voando, né? E eu queria que você deixasse um contato seu, como é que as pessoas que estão nos acompanhando, empresários, né? Pessoas que se interessaram pelo assunto podem entrar em contato com você aí, para daqui a pouco tirar alguma dúvida, né? Daqui a pouco tá te contratando para fazer esse tipo de trabalho. Eu queria que você deixasse seu contato aí para quem ficou interessado no assunto. O meu contato hoje, que eu acredito que o meu conteúdo tá lá disponível e é um conteúdo muito bom, falo de liderança, produtividade, inteligência emocional, é o @seja.líder, é um pontinho ali no meio, tá? Seja líder, segue lá, me chama no direct, pode entrar em contato ali que a gente conversa e eu tenho certeza que só o fato de seguir o conteúdo ali você já vai ter muitos insights, principalmente sobre as emoções. É verdade, é muito bom, eu sigo e acompanho. Seguir. Seja pontinho líder ali. Muito bom, sigam, vale a pena. Bom. Gabriela Cover, quero dizer que foi, olha, um prazer grande te receber aqui. Nós, e tenho certeza que falo pelos nossos ouvintes também, aprendemos muito com você hoje. Que prazer tê-la com a gente aqui no Golaço. Prazer é meu, uma oportunidade com certeza aí muito diferente na minha carreira também, né? Faz parte e eu vejo que cada vez mais o esporte ele tá vindo aí para minha realidade e principalmente para somar aí com o módulo Pense como um Atleta. Seja líder, só falo isso.